Glória a Deus. Muito bem, povo de Deus, nós já estamos de volta, para compartilhar ao teu coração a palavra de Deus nesta tarde, Estávamos aí em uma breve manutenção, mas já estamos de volta para abençoar a sua vida aqui por meio da Rádio Eloí 87.5. Nós estamos aqui para mais uma tarde da programação Compartilhando Vida. Eu já quero convidar os ouvintes, o povo de Deus, os amigos que estão nesta sintonia para pegar a Bíblia Sagrada. Pegue a sua Bíblia e abra-a na carta ou na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 13. Nós vamos estar mais uma vez lendo aqui a palavra do Senhor e compartilhando aos corações, aleluia, uma mensagem de vida, uma mensagem, aleluia, para cada um que está nesta sintonia e que precisa, aleluia, de ouvir a voz de Deus, de ouvir uma orientação da parte do Senhor para o teu coração. Aleluia, esse é o momento, você que está conosco, aleluia, pegue o livro sagrado, a palavra de Deus, para juntos meditarmos, na palavra do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo número 13. Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui conosco, através do Facebook, também os que estão chegando através aqui do Instagram também, participando conosco nessa tarde. Lembrando que hoje temos aqui o encerramento da nossa jornada bíblica, que nós estamos durante 13 dias, Epístola aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, hoje o capítulo de número 13, e está sendo uma bênção. Muitas pessoas têm sido alimentadas, sustentadas pela palavra de Deus, aleluia. E Jesus em certa ocasião declarou dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quero saudar a irmã Joelma, paz do Senhor Joelma Xavier, que está aí direto, de fora do Brasil, participando conosco. Um abraço aí para toda essa família abençoada, para seu esposo, para toda a família, em nome de Jesus. Que Deus continue guardando as suas vidas e lhes abençoando, aleluia, no local onde vocês se encontram. Glória a Jesus. Vamos então, aleluia, para a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Aleluia.
Hebreus capítulo 13, eu quero ler até o versículo de número 7. Eu vou estar lendo nesse momento até o versículo de número 7. Hebreus, capítulo de número 13, do 1 ao 7. Diz assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Honrado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Porém aos fornicadores e adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. É assim, com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Vamos ler também o versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Esse é o texto de Deus para a nossa reflexão, para a nossa meditação aqui. Glória a Jesus, na tarde de hoje. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, hoje eu quero compartilhar com os ouvintes, com as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, e também com aqueles que durante esses dias participaram, da nossa jornada bíblica aí, meditando a cada dia na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número, esses 13 capítulos, na verdade, que foi de grande enriquecimento para a nossa vida com Deus, para a nossa vida espiritual. E no dia de hoje, nós temos aqui o encerramento dessa epístola bíblica, ou dessa carta bíblica. Tem um título aqui muito importante, falando sobre vários princípios práticos ou vários deveres para a vida cristã, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deveres esses que nós devemos procurar aplicar diariamente, na nossa vida, a qual nós estamos como uma jornada, como uma caminhada, que, glória a Deus, diariamente estamos a trilhar na nossa vida cristã. Eu quero começar a meditar com você o seguinte: a partir do versículo 1 do capítulo 13, nós temos aqui o bíblico para a jornada cristã, para a nossa jornada cristã. Você que está com sua Bíblia aberta na sua casa, vejamos aqui comigo. O primeiro princípio bíblico para a jornada cristã é o amor fraternal. Princípio do amor fraternal.
Que princípio é esse na Bíblia, conhecido como o princípio do amor fraternal? O que é amor fraternal, né? Fraternal aqui vem de fraterno, ou seja, é o amor entre irmãos. Glórias a Deus, né? O amor entre irmãos. E o texto começa dizendo: permaneça o amor entre os irmãos. E aqui é isso que é um princípio que vem trazer para nós, né, uma ênfase que na nossa jornada cristã, uma das coisas que devemos fazer é amar os irmãos, amar as pessoas que são irmãos em primeiro lugar, e o sentido aqui é irmãos de fé. É claro que biologicamente devemos amar, glórias a Deus, os irmãos biológicos, né, que nasceu do nosso pai, da nossa mãe biológica, né? Isso faz parte do amor fraternal, mas o sentido de amor fraternal aqui na Bíblia Sagrada é principalmente o amor entre os irmãos, aqueles que receberam a Cristo como Salvador, aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam essa fé para a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Devemos, como diz a Bíblia, amar uns aos outros. Quero saudar aqui o Gabriel, Deus abençoe sua vida, está aqui no Instagram participando. Aleluia, outros irmãos aqui também através do Facebook, que já começaram a chegar e participar também. Todos são bem-vindos aqui nessa tarde. Então, queridos irmãos, queridos amigos que estão recebendo a palavra de Deus, um princípio cristão que fará você viver a sua vida cristã, a sua jornada cristã vitoriosa, é exatamente esse princípio, o amor, o princípio do amor fraternal, o princípio do amor entre os irmãos. Tem um texto na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo ele vai declarar para os seus discípulos, que eram também irmãos em Cristo, né? Irmãos de fé. E o que Jesus declara para eles é: isso eu vos mando, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei, né? Então Jesus ele enfatiza para os irmãos de fé, para os seus discípulos, que eles devem amar. Aleluia, é um dever amar uns aos outros. Amar uns aos outros. E esse é um mandamento. Isso aqui não é amar os irmãos, amar uns aos outros, não é, irmã Cidinha, um sentimento, não é por conta de um sentimento, mas é por conta de um mandamento. E é isso que Jesus vai dizer, isso eu mando. Então, quem tem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, ele tem esse mandamento, que é o mandamento do amor para com os seus irmãos. Na primeira epístola aqui de João, tem um texto que ele vai declarar, né, acerca do amor. E na ênfase aqui que a palavra de Deus traz para nós, está nos dizendo como é que você pode, ou que você pode amar a Deus a quem você não vê e odiar o seu irmão a quem você vê. Então a palavra de Deus está querendo mostrar, está mostrando para nós que é impossível alguém que é filho de Deus e declarando e dizendo: olha, eu amo a Deus, mas se ele não amar o seu irmão, essa pessoa, segundo a Bíblia, é mentiroso. Porque uma das formas de você demonstrar que ama a Deus é amando os seus irmãos. É amando os seus irmãos. Então, o primeiro princípio para uma jornada cristã vitoriosa é o princípio do amor. E o amor é, como a Bíblia diz, um mandamento. Jesus declara: isso vos mando, que vós ameis uns aos outros. É o mandamento.
O segundo princípio que nós temos aqui na epístola aos Hebreus, está no versículo de número 2. Está escrito assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns hospedaram anjos. Alguns hospedaram anjos. Então aqui temos um princípio bíblico, que é o princípio da hospitalidade, né? Essa é uma recomendação divina quanto à hospitalidade, e reforçada, porque devido à perseguição, muitos cristãos precisaram fugir para proteger sua vida. Então, esse sentido de hospitalidade aqui era em um contexto dos dias aqui que essa epístola, que essa carta foi escrita, em que muitos cristãos, eles precisavam fugir porque eles estavam sendo perseguidos por conta da sua fé. Naqueles dias, bastava uma pessoa receber a fé de Jesus, aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, era motivo de ele ser perseguido, de ele perder, inclusive, os seus bens. Porque a Bíblia revela que muitos cristãos, eles acabaram sendo perseguidos a ponto de tomarem deles as suas casas, né? Os seus bens, a qual eles tinham, e precisava fugir para proteger a sua vida, para não morrer por conta da sua fé. Isso aconteceu muito ao longo da história. Bastava ser cristão para ser então perseguido por conta da sua fé. Então aqui nós temos um texto da Bíblia que há um conselho, há um princípio para aqueles que estão em Cristo, a qual eles deveriam não se esquecer da hospitalidade. Se um crente, se um cristão, se uma pessoa que estava nesta fé ou na fé em Cristo, na fé de Jesus, se alguém pedisse abrigo para outro cristão, socorro, ajuda, assim deveria fazer. Por quê? Por conta desse sofrimento naqueles dias. Então preste bem atenção em algo muito importante aqui na palavra de Deus. Quando o texto está dizendo, não vos esqueçais da hospitalidade, porque em você está atendendo alguém, socorrendo uma pessoa, glória a Deus, que estava sendo, por exemplo, ou que está sendo perseguido por conta da sua fé, ou em um momento de limitação, em situações assim, algumas dessas pessoas que fizeram isso ao longo da história, chegaram a receber na sua casa anjos. Um anjo de Deus em uma casa, aleluia, naquela casa vai haver alguma coisa quando alguém recepciona bem um anjo, ou até o próprio Deus. Essa pessoa vai ser com certeza abençoada, beneficiada. A Bíblia revela que um certo dia o servo de Deus, o patriarca Abraão, estava na casa dele, e de repente na casa de Abraão apareceram em frente à casa dele 3 seres. E Abraão, olhando, reconheceu, percebeu que esses 3 homens não eram homens comuns. Ele recepcionou, atendendo eles como se fossem pessoas, mas Abraão teve a percepção que em pessoas assim poderia vir o próprio Deus, ou anjos de Deus poderia se manifestar na forma humana, e em ele receber bem aqueles seres, eles poderiam estar recebendo ali anjos de Deus ou o próprio Deus. Então Abraão, quando aqueles homens vieram até ele, a Bíblia revela que ele preparou para eles comida, bebida, um alimento, algo para eles, e lhes ofertaram. Abraão disse, olha, não passe de mim, mas fica aqui na minha casa, enquanto eu vou preparar algo para vocês. E eles ficaram debaixo de uma árvore, e ali Abraão foi, preparou alimento, preparou comida,
E Abraão trouxe como oferta aqueles anjos que estavam ali, que na verdade entre eles estava o próprio Deus. E ali a Bíblia diz que Abraão, que estava aguardando uma promessa de Deus, ele ouviu um decreto da parte do Senhor dizendo: olha, no tempo determinado, em um tempo semelhante a esse, eu me manifestarei e você terá o filho que você tanto espera. Dentro da tenda de Abraão, irmãos, irmãs, uma mulher, a mulher de Abraão chamada Sara, ela riu. O Senhor disse: por que Sara riu? De dentro da tenda, aí Sara disse: não, eu não ri. Aí o Senhor disse: eu ri. Você riu porque eu vi que você riu. E a risada dela foi uma risada de, olhando assim, ela já estava avançada em idade, Abraão também, como é que eles iam ter a alegria e o privilégio de dar luz a filhos em meio a uma situação como aquela? Mas a Bíblia diz que o Senhor declara dizendo: essa palavra vai se cumprir. E o nome do seu filho, porque você riu, vai se chamar Isaque. O nome Isaque quer se dizer o quê? Sorriso. Riso. Ou seja, quando Sara ela deu luz ao filho, no tempo seguinte, no tempo determinado, aí a Bíblia diz que ela declara dizendo: o Senhor me deu riso. O Senhor me deu riso, me deu motivo para sorrir. Glórias a Deus. Sabe por quê? Como diz a palavra, porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Então, o segundo princípio da jornada cristã vitoriosa é o princípio da hospitalidade. Houve pessoas nas Escrituras que hospedaram, que receberam, que atenderam homens de Deus, que atenderam, aleluia, pessoas que hospedaram pessoas, socorrendo-os dessa maneira naquele momento, e acabou recebendo foi anjos, aleluia, e ali eles receberam uma grande bênção de Deus dentro da sua casa, algo que eles esperavam. O próprio Jesus declara dizendo: olha, quando vocês receberem um pequenino em meu nome, por minha causa, você não vai perder o seu galardão. Se você der a um desses pequeninos que creem em mim, mesmo que seja um copo de água, você não vai perder o seu galardão. Esse é o que? É o princípio da hospitalidade. Quando você atende uma pessoa, quando você socorre uma pessoa em nome de Jesus, você está seguindo o princípio da hospitalidade. E a Bíblia mostra, o próprio Jesus Cristo declara, dizendo que você não vai, por conta disso, perder o seu galardão. Terceiro princípio para uma jornada cristã vitoriosa está no versículo de número 3, versículo de número 4, eu quero enfatizar. Terceiro princípio de uma jornada cristã vitoriosa é o princípio da honra matrimonial. Olha só o versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque, porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus o julgará. O que é que essa palavra de Deus está nos revelando aqui? É que honrado entre todas as pessoas deve ser o matrimônio, deve ser o casamento e o leito sem mácula. O que essa palavra quer dizer? Honrado seja o matrimônio. E aqui eu abro um parêntese para falar que o terceiro princípio que nós vamos enfatizar para uma jornada cristã vitoriosa é aquelas pessoas que se unem em um laço matrimonial, é que você deve honrar o seu matrimônio. O homem, a mulher, você mesmo deve honrar o seu casamento, honrar o seu matrimônio. As esposas honrar o seu marido.
O marido honrar a esposa é a mensagem que nós estamos compartilhando na programação Compartilhando Vida durante essa semana. A importância da honra, a importância do respeito, da honra matrimonial ou no casamento. Glórias a Deus. Por quê? Porque no plano de Deus, no princípio divino acerca do casamento, acerca do matrimônio, no plano de Deus, de toda a vida, a esposa, o marido, honrar um ao outro, respeitar um ao outro, e honrando o matrimônio, honrando o casamento, o casal honrando um ao outro, dessa maneira você está também honrando a Deus que instituiu o matrimônio, que instituiu o casamento. E aí a Bíblia diz, o leito sem mácula, né? O leito na Bíblia, a cama, podemos definir assim, é um ambiente sagrado para a família, para o casal. E todo casal deve honrar esse lugar, deve honrar, né, o seu casamento, o seu matrimônio, a sua família. Eu vou simplificar aqui, evitando tudo aquilo que possa levar a uma dissolução do casamento, a uma dissolução da família. Deve lutar, deve trabalhar com os princípios da palavra. A esposa honrando o marido honrando a esposa, e mantendo a sua família, mantendo dentro do plano de Deus o seu casamento, a sua família. Algo importante também a nós enfatizarmos aqui, que nós vamos estar destacando para você dentro desse princípio da honra matrimonial, é que a honra é um princípio que precisa, irmão, irmã, ouvinte da palavra de Deus, estar dentro, não está no outro, mas a honra deve estar em você, porque só honra quem tem honra. Só honra aquele que esse princípio da honra está dentro dele. Então uma pessoa que dentro dele não está o princípio da honra, aquele que dentro dele o que está é o princípio da desonra, ele não vai conseguir honrar o seu casamento, honrar o seu cônjuge, honrar inclusive o compromisso que ele fez com a sua esposa desde a sua mocidade ou no tempo em que ele se casou, e assim vice-versa. Uma das coisas que hoje, né, em meio à nossa sociedade se banalizou, tem se banalizado, é exatamente isso, é o casamento, é a família, a ponto de o número de divórcios é muito grande. Aliás, até hoje, a realidade é que quando nós tratamos dessa questão do casamento, hoje em dia muitos nem se casam mais, só junta. E uma das formas de você honrar é se casando de acordo com a lei e valorizando esse casamento e casar com um plano de manter esse matrimônio durante o quê? Durante toda a sua vida. Porque se tem uma das coisas que Deus ele odeia, segundo a Bíblia, segundo a palavra sagrada, é o divórcio. Aqui no livro de Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 16, versículo 14, diz assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Glórias a Deus. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E porque somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel
para com a mulher da tua mocidade. Então aqui é uma orientação bíblica aos homens, e isso também é direcionado às mulheres. Para quê? Para não ser infiel, para não trilhar o caminho da desonra, mas honrar o seu matrimônio, honrar o seu casamento, não sendo, como diz a Bíblia aqui, infiel ou desleal à mulher da tua mocidade. Então esse é o terceiro princípio para uma jornada em Cristo, uma jornada cristã vitoriosa. O versículo 5 declara dizendo: seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. O quarto princípio para uma jornada em Cristo vitoriosa é o princípio aqui que se chama princípio do contentamento, né? Princípio do contentamento. Seja os vossos costumes sem avarezas. E uma das coisas que o avarento, a mentalidade do avarento, é aquela mentalidade que a pessoa sempre quer mais. Ele faz de tudo para ajuntar bens, riquezas para si. Ele sempre quer mais, sem gratidão a Deus, sem ser rico para com Deus, né? É como o que está lá no livro de Provérbios, é como a sanguessuga. A sanguessuga, ela é assim, ela faz duas declarações: dá, ou seja, me dá, ela sempre quer mais. A sanguessuga, ela não compartilha, mas a sanguessuga, ela só puxa para si, ela só quer mais para si. Assim é a sanguessuga. A pessoa que está com a avareza, ela só quer ajuntar para si recursos, mas ela não é uma pessoa solidária, não compartilha com os demais. Ou seja, a pessoa só quer ajuntar para si. E um princípio muito importante para todo cristão e para todo aquele que está em Cristo é o princípio do contentamento. É quando você está sempre agradecido e alegre, satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que o Senhor lhe dá. E alguém pode perguntar assim: mas pastor, eu não posso ter algum sonho, ter objetivo na vida de ter alguma coisa? Claro que pode. Mas você pode ter tudo isso, porém sem avareza. Sem a avareza. Porque a avareza não é um sentimento bom. A avareza, o avarento, ele tem aquela mentalidade de ajuntar, mas ele não tem, em contrapartida, o seu coração rico diante de Deus e nem rico em boas obras. É aquela pessoa que só ajunta para si. E Deus, ele quer que nós tenhamos aqui em nosso coração esse princípio, que é o princípio do contentamento. Olha só, eu vou estar lendo para você que está ouvindo a palavra de Deus. Livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 10. Uma palavra de Deus muito importante para cada coração. Olha só o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a lembrança, a vossa lembrança de mim, porque já vos tinhas lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então o que é isso aqui, meus irmãos, amigos que ouvem a palavra de Deus? Isso aqui é o princípio do contentamento. É o servo de Deus dizendo: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí ele vai dizer assim: sei estar abatido, sei também ter abundância.
em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter necessidade, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele vai dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dentro desse princípio do contentamento cristão, esse contentamento vai ser em quê? Vai ser um contentamento em Cristo Jesus. Vai ser um contentamento em que Cristo e aquilo que Ele traz para nós é o suficiente. Muita gente utiliza esse termo aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece, apenas para as coisas favoráveis, apenas para a abundância, e não é agradecida também pelo pouco. E um dos ensinos da palavra de Deus nos mostra que nós não devemos ser ingratos ou desconsiderar o dia das coisas pequenas, o dia do pouco. E aquele que tem esse princípio do contentamento, ele é agradecido pelo dia que ele tem pouco, ele tem contentamento no pouco. Mas ele também vai, e essa pessoa que tem contentamento e tem gratidão no pouco, ele também vai ser agradecido no muito. Agora, o avarento, ele nunca é agradecido, porque ele sempre quer mais. Ele muitas vezes já tem muito, já tem o bastante, já tem uma grande quantidade de bens e de coisas que Deus lhe concedeu, mas ele sempre está reclamando e sempre querendo mais. Essa é a característica do avarento. Mas Deus, ele quer que dentro de nós, para nós vivermos uma jornada vitoriosa, ele quer que nós tenhamos contentamento, e dentro de nós esse princípio da gratidão. E quem é agradecido, interessante que o agradecido todo dia, ele agradece inclusive por algo muito precioso que ele tem, que é o privilégio, meu amigo, meu irmão, de acordar pela manhã respirando. Ele é agradecido pelo fôlego de vida. Ele é agradecido pelos movimentos do corpo. Ele é agradecido por aquilo que está na mesa dele, pela provisão que tem na mesa dele, seja muito ou seja pouco. Ele é agradecido pela família. É agradecido pelo emprego que tem. E uma das coisas muito importantes na vida de quem tem contentamento é exatamente isso, é a gratidão. Tem muita gente que está reclamando pelo emprego que tem, né? Está reclamando e tem um emprego. Reclamando, dizendo, todo dia eu tenho que vir nesse trabalho, nessa empresa trabalhar. Que coisa ruim. E tem alguém que está chorando e dizendo, como eu queria ter um emprego. Como eu queria ter a condição de todo dia poder sair para trabalhar. Tem muita gente que está cheio de saúde e está reclamando. Não tem contentamento e gratidão pela saúde, mas está sempre reclamando, apesar de ter vigor, ter força, ter saúde, está reclamando. E tem gente que está dizendo, como eu queria ter saúde. Como eu queria ter vigor e força para me levantar e ir defender o pão de cada dia para a minha família. Então, você que está ouvindo a palavra de Deus, seja sempre agradecido e contente com aquilo que Deus tem lhe dado. Porque enquanto você está reclamando, alguns estão reclamando por algo que queria ter, embora tendo muito. Tem gente que não tem saúde, como você tem, como algumas pessoas têm, e está apenas clamando, eu queria ter só um pouco mais de saúde, eu queria ter só um pouco de... Então, um dos princípios aqui para uma jornada vitoriosa é o princípio do contentamento. Seja agradecido a Deus por aquilo que Ele tem lhe concedido. Em quinto lugar, quinto princípio para uma jornada vitoriosa, eu quero trazer para você
Aleluia. O versículo 7 está escrito assim: lembrai-vos os vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais atentando para a sua maneira de viver. Glórias a Deus. O quinto princípio aqui na palavra de Deus é o princípio, aleluia, da memória, né, e da obediência aos pastores ou aos guias, conforme outras traduções declaram. Aqui nós temos um texto da palavra de Deus, aonde mostra que a importância dos pastores na vida das pessoas. Porque os pastores, eles têm uma tarefa, eles têm uma missão. Os pastores, amigos ouvintes, têm uma vocação, e uma vocação muito importante na vida do ser humano, na vida das pessoas. Porque pastores, segundo a palavra de Deus, eles são guias. Pastores, a missão dos pastores é guiar as ovelhas ou guiar as pessoas. A missão dos pastores é proteger as vidas, as pessoas, proteger dos lobos, né, da vida, proteger do diabo. A missão dos pastores é conduzir as pessoas para se alimentar com alimento espiritual para a alma dessas pessoas saudáveis. Essa é a missão dos pastores. Então, quando tem um pastor ensinando a palavra de Deus, procurando viver de acordo com a palavra de Deus e também ensinando a cada dia, algumas pessoas perguntam, mas como pode alguém todo dia está ali pregando, está ali ensinando? Como que essa pessoa consegue estar fazendo isso sempre? Isso é uma vocação. Isso aqui, na verdade, é um chamado de Deus. E a Bíblia Sagrada revela que ninguém deve fazer, né, isso ou tomar para si essa honra se por Deus não for chamado. Então uma pessoa só vai cumprir essa missão de se tornar um pastor por conta da vocação. Quem faz isso com outras motivações, essa pessoa ela não vai conseguir cumprir com excelência ou cumprir com dedicação aquilo que foi lhe confiado, porque ser pastor não é uma profissão. Ser pastor, né, é uma vocação, é uma missão, que independente do que aconteça, essa pessoa que foi chamado ou vocacionado com essa missão, ele vai cumprir. Se alguém gostar da pessoa, ele vai cumprir, e se não gostar, ele vai cumprir essa missão da mesma maneira. Se alguém der alguma coisa para essa pessoa que tem essa vocação e esse chamado, né? Se alguém der algum recurso para essa pessoa financeiramente, ajudar de alguma maneira, essa pessoa vai estar cumprindo a missão. Mas se alguém não lhe der alguma coisa, ela vai continuar cumprindo, porque essa é a vocação. E quem chama os pastores para cumprir essa missão é Deus. É Jesus que é chamado de o grande pastor. Então é Ele que escolhe pessoas e dá para a igreja ou para as ovelhas essas pessoas para ensinar, para eles ensinarem a palavra de Deus. Tem um conselho na Bíblia dizendo, olha, lembrai, primeiro está dizendo aqui, 2 textos que falam sobre isso, sobre esse assunto. O primeiro diz, lembrai-vos dos vossos pastores, né? Porque muitas vezes muitos pastores, muitos homens de Deus são esquecidos, não são valorizados, não são às vezes até atendidos nas necessidades a qual essas pessoas têm. Interessante que o pastor tem que se preocupar com todo mundo e poucas pessoas se preocupam
com os pastores. E aqui está uma orientação bíblica, um princípio para que você viva uma jornada cristã vitoriosa, que é: se lembre dos pastores, ouça aquilo que eles estão declarando da parte de Deus para a tua vida, atente para a sua maneira de viver, imite a fé dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas que recebem essa vocação para ser pastor. Tem mais um conselho dentro desse mesmo princípio quanto aos pastores. Olha só o versículo 17. Obedecei a vossos pastores. Obedecei. Sujeitai-vos a eles. Por que devemos obedecer aos pastores e nos sujeitar a eles? Porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de prestar contas. Então, as pessoas que estão debaixo do cuidado de um pastor ou dos pastores, você deve obedecer e se sujeitar a eles, quer dizer, atenda aquilo que ele está orientando de acordo com a palavra de Deus. Por que você deve fazer isso? Porque essa pessoa que é um pastor, um dia ele vai ter que prestar conta de quem? De todas as ovelhas que Deus lhes confiou. Cada ser humano individualmente, ele vai prestar conta, como diz a Bíblia, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Essa é a prestação de conta individual. Mas os pastores, eles vão prestar conta das ovelhas, das pessoas que Deus confiou para eles cuidar. Então, por que o ser humano, ou as ovelhas, ou as pessoas devem obediência aos pastores? Porque vai chegar um momento que esses pastores vão te prestar conta de você, da tua alma para Deus. E eles devem fazer isso, devem velar ou cuidar da sua alma. E aqui está algo muito importante. O pastor, ele cuida de quê? Das almas das pessoas. E a alma do ser humano, entenda algo aqui muito importante. A alma do ser humano, ela é eterna. A alma, o corpo vai ter o momento da separação da alma do corpo do ser humano. O corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus, mas a alma vai para algum destino. E esse destino que essa alma vai ser um destino eterno. Ou a vida eterna, que a alma vai desfrutar, ou a morte eterna, a eterna salvação, ou a condenação eterna. Então a vida do ser humano, entenda isso aqui, a vida do ser humano, ela vai durar, ela vai ter uma duração aqui nessa terra. A Bíblia mesmo mostra, olha, que a duração da vida de uma pessoa, né? Davi lá, ele declara nos Salmos, entre 70 e 80 anos. O que passa disso é enfado e canseira. É a vida do ser humano aqui na terra. Mas é importante você entender que a vida, ela não consiste apenas no aqui e no agora. Existe a eternidade pela frente. Existe a vida eterna que ela pode começar a viver aqui. O ser humano pode começar a viver a vida eterna aqui. Ou ele pode começar a viver a morte eterna aqui também. Porque quando a pessoa rejeita a Cristo, ou não recebe a Cristo como seu Salvador, então ele está morto. Como diz a Bíblia, o ser humano, ele está morto em seus pecados e delitos. Mas quando ele recebe a Cristo, se alimenta das palavras de Deus, então essa pessoa vai receber em Cristo a vida eterna. Então os pastores têm a missão de cuidar das almas das pessoas. E como é que ele cuida das almas das pessoas? Através da palavra de Deus. Quando ele está cumprindo essa missão, pregando, ensinando, orando, aconselhando, ele está cuidando da sua alma. Ele está cuidando, na verdade,
aleluia, daquilo que é eterno em você, que é a sua alma. A sua alma, ela é eterna. Ela não vai, você não vai, não vai se acabar com a morte física, mas existe uma eternidade. Então, os pastores que ensinam a palavra de Deus, os que pregam a palavra de Deus, ele está cuidando da sua alma. Então, o quinto princípio aqui é o princípio da obediência e de ouvir os pastores. Sabedoria é você parar para prestar atenção no que os pastores, os verdadeiros pastores comprometidos com Cristo, com as ovelhas de Cristo, com a tua alma, ele está ensinando. Porque tem também pessoas que não está nem um pouco preocupado com sua alma. Eu não estou aqui apontando ninguém, mas tem pessoas que não se preocupam com a tua alma. Tem pessoas que não estão nem aí para você, mas tem pessoas que ele entende a vocação de Deus na sua vida e ele está todo dia ensinando, pregando, instruindo a palavra de Deus e preocupado com a tua alma. Então, o quinto princípio para uma vida cristã vitoriosa é você ouvir e obedecer aos pastores. O sexto princípio aqui para uma vida cristã vitoriosa, que eu quero enfatizar para você, está no versículo de número 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios que professa o seu nome. Versículo 15. Então aqui nós temos o sexto princípio, aqui a gente fecha essa mensagem. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Glórias a Deus. O que essa palavra está dizendo? Que nós temos algo a fazer diariamente, continuamente, que é oferecer a Deus. Temos o dever de oferecer a Deus, esse é o sexto princípio, sacrifício de louvor. E o que é o sacrifício de louvor? A Bíblia está dizendo aqui, a palavra de Deus diz que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Uma das coisas que todos nós, todo ser humano deve fazer, quando ouve a palavra de Deus, quando ouve sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo por ele, quando ele compreende essa obra, uma das coisas que essa pessoa vai fazer, quando ele crê, é confessar a Jesus Cristo. Confessar a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E para isso é necessário fazer uma confissão, que nós chamamos de confissão, ou conhecemos na palavra como confissão de fé. É quando você recebe a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Você vai fazer a sua confissão de fé. Você vai confessar Jesus diante de quem? Diante dos homens. Diante dos homens. E Jesus declara no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Mateus capítulo 10, versículo 32. Porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai
que está nos céus. Aleluia! Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, esse princípio fala de quê? Do princípio da confissão ao nome de Jesus. É quando você sai a Ele, ou recebe Ele como Salvador e passa a segui-lo, ou passa a servi-lo, vivendo pela fé no Filho de Deus. E quando assim você está, você não se envergonha do nome de Jesus. Quando você está assim, você não se envergonha de ser um autêntico cristão, de entregar a sua vida para Cristo e viver pela fé nele, fazendo sacrifícios para glorificar a Cristo. E como é que você faz isso? Confessando a Cristo com os seus lábios, porque conforme está aqui em Romanos, capítulo de número 10, carta aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 9, versículo 8, a palavra diz assim: a palavra está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão acerca da salvação. E aqui eu quero encerrar dizendo para você duas maneiras de você glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Primeiro, confessando Ele, crendo com o coração, crendo com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Crendo que Ele, quando estava na cruz, foi pagando pelos seus pecados. E passando a viver pela fé nele, porque você crê que Ele não está morto, não permaneceu morto, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa fé em Jesus e o receber Ele na tua vida, e entregar a sua vida para Ele, é que torna você uma pessoa salva. Mas aí a Bíblia diz que com a boca se faz confissão acerca da salvação. Isso fala de quê? Fala do testemunho. E quando você vive uma vida testemunhando da sua fé em Cristo Jesus, então dessa maneira você vai estar glorificando a Cristo. Quando você compartilha a Cristo para as pessoas, você está glorificando a Ele. Esse é o sacrifício dos lábios que professa o seu nome. É o testemunho. Testemunho de vida. Testemunho com palavras. Tudo isso glorifica a Cristo. Então esse é o sexto princípio que eu quero compartilhar com você nessa tarde, em o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu quero já encerrar, o nosso tempo aqui findou, iniciamos mais tarde, estaremos encerrando agora, mas eu quero dizer para você, que você possa atentar para cada um desses princípios da palavra de Deus. Primeiro princípio, o princípio do amor fraternal, o amor entre irmãos. Isso Jesus disse, isso vos mando, ameis uns aos outros. O princípio também da hospitalidade, socorrer pessoas, ajudar pessoas. O princípio do matrimônio, da honra, matrimonial. Honre o seu casamento, honre a sua família. Viva uma vida de honra. Rejeite o adultério. E procure honrar a sua esposa. Maridos, honre a sua esposa. Esposa, honre os seus maridos. Esse é o terceiro princípio. Quarto princípio, nós podemos aprender, que foi muito rico também aqui nas nossas vidas. Glórias a Deus. O princípio do contentamento. Quinto lugar,
o princípio da obediência e de ouvir os pastores, e em sexto lugar, o princípio de louvor, do louvor, de você louvar a Deus através do sacrifício de louvor. E o que é isso? É quando alguém confessa o nome de Jesus como seu Salvador, mas também testifica dele. Eu quero deixar essa palavra de Deus para o teu coração. Estamos encerrando o 13º dia da nossa jornada. Fique com essa palavra, que Deus abençoe sua vida, continue te fortalecendo, e seguindo esses princípios estaremos vivendo uma vida ou uma jornada cristã vitoriosa. Eu quero orar por você nesse momento. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Pai Celestial, nessa tarde eu quero te agradecer. Te agradecer porque o Senhor nos deu o privilégio de estar nesses 13 dias, compartilhando, meu Deus, a palavra do Senhor com esses ouvintes, com esses irmãos, com essas pessoas que receberam a palavra do Senhor, que se alimentaram, aprendendo sobre a pessoa de Cristo, a sua superioridade, a sua obra, glória a Deus, em favor da humanidade, para salvar, para resgatar, e que é exatamente a Cristo e a sua palavra que nós devemos ouvir. Eu quero te agradecer porque o Senhor está conosco, o Senhor tem nos ajudado, e eu quero pedir que cada um dos princípios ensinados, que as almas, as pessoas, os ouvintes que têm recebido essa palavra possa colocar em prática, possa viver de acordo com esse ensino, possa viver de acordo com esse princípio, que cada um possa viver uma vida vitoriosa na tua presença. Abençoa o teu povo, aqueles que têm ouvido a tua palavra e dado crédito, abençoa, fortalece na tua presença. Aqueles, Jesus, que agora está te conhecendo através dos ensinos aqui, através da rádio e de outros meios que estão sendo compartilhados, venha, meu Pai, resgatar cada vida, que cada um possa entregar a sua vida ao Salvador Jesus Cristo, para que seja salvo na pessoa de Jesus, porque não existe outro meio, em nenhum outro, como a tua palavra nos ensina, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Por isso, meu Deus, alcança cada vida com teu poder, alcança cada vida com a tua palavra, em o nome de Jesus. E aqueles que em Cristo precisam de salvação, de libertação, que assim seja nessa tarde, em o nome de Jesus. Senhor, ministramos a tua palavra, e sabemos que essa palavra não volta vazia, mas cumpre no propósito que o Senhor a enviou. Por isso eu lhe peço que haja transformação na vida de pessoas, que haja avivamento, que haja mudança de vida, mudança de condição, que haja a bênção do Senhor dentro de cada lar, de cada família. Abençoa os casamentos. Quantas famílias que têm sido alvo do adversário, a qual o Senhor ele tem procurado destruir. Mas nós oramos por cada lar, por cada família, por cada casamento, pela bênção do Senhor em cada lar, e que os planos do maligno contra as famílias venham cair por terra em nome de Jesus, e que cada vida, cada pessoa possa, meu Deus, estar edificando a sua vida de acordo com a tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos, e por fé nós queremos te agradecer, em nome de Jesus, e amém, e graças a Deus. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus.
Deus, maravilha, povo de Deus. Está aí essa mensagem de vida, mensagem de Deus ao teu coração. Fique com essa palavra, que Deus continue abençoando a sua vida e te fortalecendo com a sua palavra. Amém? Queridos irmãos, estamos encerrando, permitindo o Senhor, segunda-feira estaremos de volta convosco. Aleluia, na programação de vida. Se prepare, teremos aí mais notícias sobre a próxima semana e também, glória a Deus, fique ligado aí por meio também das nossas redes sociais, pois estaremos, glória a Deus, aí com mais anúncios sobre também o trabalho do final de semana, ou do primeiro dia da semana. Amém? Deus abençoe sua vida. Estamos encerrando programação, compartilhando vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.